Olá, pessoal. Meu nome é Milena de Oliveira Vale, sou estudante de Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco, e junto com meu professor e orientador, Luiz Augusto Finger França Maluf, ele foi meu orientador no projeto de iniciação científica PIBIC pelo CNPq, e hoje, meu coautor nesse trabalho. A gente desenvolveu um artigo intitulado Avaliação do impacto das variáveis renda e local de residência nos valores médios estimados de sinistro e prêmio do seguro alto popular, uma abordagem utilizando gâmulas e o método de simulação de Monte Carlo. A gente vai apresentar um pouquinho sobre o que a gente trouxe nesse artigo. Antes de começar a falar um pouquinho dos objetivos, a gente gostaria de agradecer imensamente os avaliadores do nosso trabalho por contribuições muito boas e muito pertinentes para a melhoria do nosso trabalho e que com certeza a gente vai aplicar para os próximos desdobramentos que a gente fazer com esse trabalho. Então, nosso muito obrigada. Então, falando um pouquinho sobre os objetivos do nosso artigo, do nosso trabalho, foi estimar a distribuição de prêmio médio individual a partir da modelagem estatística de frequência e severidade de sinistro alto, por meio dos modelos Gumless e a simulação de Monte Carlo. E aí, a partir disso, a gente entendeu o impacto de algumas variáveis, e aqui nesse caso, a gente trabalhou com renda e local de residência, e o impacto da formação do prêmio feito por essas variáveis, né? E aí, por fim, a gente quis avaliar, a viabilidade da oferta, então, a partir de todas essas análises, em duas regiões distintas de São Paulo. A primeira é a Zona Sul Periférica, em que a gente agrupou alguns bairros realmente da Zona Sul, da capital paulista, como, por exemplo, Grajaú, Parelheiros, e a região de Pinheiros, em que a gente agrupou algumas bairros dessa região, como Itaimbebi e Alto de Pinheiros. Falando um pouquinho do nosso referencial teórico, a gente traz um pouquinho de estudos, que utilizaram os modelos GLM, então, os modelos lineares generalizados, que podem ser entendidos como uma base dos modelos Gumless, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Então, a gente traz aqui que Farias, em 2020, ele modelou os valores esperados, de frequência e severidade de sinistro alto, também com dados da AutoSeg, e é isso no ano de 2018, para a região nordeste do Brasil, e aí com algumas covariáveis, como veículo, sexo, idade, entre outras. Bem parecido, bem próximo com o que a gente quis trazer nesse trabalho. E David, em 2015, modelou um efeito de uma outra covariável, que foi a covariável de classe de bônus, e aí sobre os valores esperados de frequência e severidade de sinistro alto da França, com dados de 2009. E aí, falando um pouquinho dos modelos Gumless, a gente tem uma gama muito grande de aplicações, não concentradas apenas no ramo de seguros, e aqui a gente trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, o Kine, em 2015, e o Pereira, em 2010, que modelaram dados de internações médicas obtidos por meio das bases de utilização de planos de saúde. O Pitt, em 2019, estudou os efeitos das variáveis climáticas na probabilidade de ocorrência de catástrofe natural e as consequências para o prêmio com a base de dados da Austrália. Medeiros estudou ainda o efeito das covariáveis sobre o crescimento das mudas de eucalipto e Silva estudou o impacto das variáveis socioeconômicas sobre a renda per capita da população de Alagoas. E aí a gente traz aqui um pouquinho sobre as vantagens desse modelo Gumless, em detrimento do modelo GLM. É bem interessante que o modelo GLM ele modela apenas o parâmetro de média das distribuições, então ele se concentra bastante nessa parte da média. Em contrapartida, os modelos Gumless modelam ainda os outros parâmetros, como parâmetro de escala, forma e assimetria, o que permite que a análise seja mais completa. Além disso, o modelo Gumless permite também a modelagem da variável resposta, uma distribuição diferente da família exponencial, que é mandatório para o modelo GLM. Então, a gente tem uma amplitude maior para a modelagem de dados com os modelos Gumless. E aí, uma outra vantagem é que eles são bastante flexíveis para casos com excessos de zeros, superdispersão, assimetria e curtose. O caso de excesso de zeros, ele é muito próximo do nosso caso, uma vez que a gente fala de frequência de sinistro. Falando um pouquinho da metodologia, antes da gente mostrar, falar um pouquinho como nós fizemos o nosso trabalho, é importante salientar que a gente fez uma adaptação da teoria do risco coletivo, que foi apresentada em Pacheco, no seu livro em 2014, e aí a gente fez essa adaptação para modelagem do risco em nível individual. Então, a gente assume que o N, que representa a frequência de sinistro, não está representando a frequência de uma carteira, e sim apenas um veículo segurado. Então, considerando isso e utilizando a modelagem Gumless, que foi proposta por Higg e Stassinopoulos em 2005, a gente estimou os parâmetros de frequência e severidade. Com esses parâmetros estimados, obtidos por Gumless, a gente realizou 1 milhão de simulações de Monte Carlo para estimar as distribuições convolutas dos valores de sinistros individuais.
atuais. E aí, o que a gente considerou, né? As variáveis expostas foram consideradas a frequência e a severidade de 3 tipos de sinistro: roubo e furto, colisão com perda total e parcial e outras coberturas como assistência 24 horas. Como covariáveis, a gente utilizou o local de residência, que foi a zona subperiférica, que eu disse mais atrás, e Pinheiros, tipo do veículo, a gente considerou categoria passeio nacional e moto, anos de uso e a exposição ao risco. E aí, aqui, para o nosso trabalho, os anos de uso do veículo foi a covariável utilizada como proxy para a renda. Então, falando mais um pouquinho sobre o que a gente utilizou para fazer essa análise, a gente usou os dados a partir do sistema AutoSeg, da SUSEP, do ano de 2019, primeiro semestre de 2019. Esse sistema AutoSeg conta com os dados enviados semestralmente pelas seguradoras brasileiras, a SUSEP, que é consolidado nesse sistema e permite que a gente baixe diversas bases de dados para fazer estudos como esse. A gente utilizou uma distribuição para frequência e 2 para severidade, sendo a para frequência foi a binomial negativa e para severidade, gama e variable. Entre as distribuições utilizadas para severidade, foi escolhida aquela que melhor se ajustou aos dados, ou seja, que apresentou o menor erro. Vamos falar um pouquinho agora sobre os modelos gamas, né, que em tradução livre são os modelos aditivos generalizados para locação, escala e forma, que, como eu disse, foram propostos por Higby e Stasinopoulos em 2005. Os modelos gamas eles são muito parecidos com os modelos GLM e tem também, assim como o GLM, uma função de ligação monótona conhecida. Além disso, a variável resposta YI, ela segue uma distribuição generalizada de 4 parâmetros, que representa a locação, a escala e a forma da distribuição. Vamos falar um pouquinho de resultados. Nessa primeira tela, a gente trouxe 4 tabelas com os valores médios estimados individuais de prêmio e indenização, considerando todas as coberturas estimadas, que foi roubo e furto, colisão com perda total ou parcial e outras coberturas. Aqui a gente trouxe, dividindo entre a região de Pinheiros e a zona sul periférica, região de Pinheiros estando no lado esquerdo e a região da zona sul periférica do lado direito, com a diferenciação entre 0 anos de uso na parte superior e 10 anos de uso do veículo na parte inferior. E um resultado super interessante que a gente traz dessas tabelas é que a região zona sul periférica ela apresenta um prêmio puro cerca de 80% maior que a região de Pinheiros. Então, com 0 anos de uso, o prêmio puro médio estimado que a gente tem aqui foi de R$ 811 para a zona sul periférica, ao passo que para a zona de Pinheiros, né, região de Pinheiros, o prêmio puro foi de R$ 448. Considerando o avançar dos anos, né, de 0 anos, 1 ano de uso, 5 anos e 10 anos de uso, essa diferença cai para 33%, que é demonstrado nas 2 tabelas de baixo, mas ainda assim ela é maior na zona sul periférica. Nessa segunda tela, a gente traz uma tabela sobre os quantis mínimos, né, para ocorrência de sinistro com valor de indenização superior à média. E aqui a gente vê que para a cobertura de roubo e furto, colisão com perda total, fica em torno de 96% a 99% de quantia mínimo, e para outra cobertura em torno de 80%. E essa análise dos quantis ela é muito importante para a gente conseguir determinar a margem de segurança necessária a ser aplicada no prêmio pela parte seguradora, né, pelas empresas seguradoras. Então, quanto maior, né, esse quantio para ocorrência do sinistro e valor acima da média, menor é a margem de segurança necessária. Ou seja, quanto maior é o quantio, né, se chegar a 99%, a gente tem 1% apenas de chance de ocorrência de sinistro acima da média estimada, o que pode dispensar o uso de uma margem de segurança. Aqui do lado direito a gente traz uma informação super importante também, que a frequência média, então falando das frequências de sinistro, nesse caso de roubo e furto, ela é cerca de 2,5 vezes maior na região zona sul periférica do que na região de Pinheiros, o que demonstra que realmente acontecem mais sinistros de roubo e furto, né, na base que a gente estudou, na região agrupada como região zona sul periférica do que na região de Pinheiros. A partir dessa tela, a gente vai trazer um pouquinho dos gráficos, né, da distribuição do sinistro individual estimado para os 3 tipos de sinistro estudados, sendo o lado esquerdo da região de Pinheiros e o lado direito da região zona sul periférica. E aqui tem uma importante observação, né? Estimar e analisar corretamente, né, as caudas da distribuição é muito importante, porque assim a gente consegue estimar da melhor forma, né, prêmio puro daquela pólice. E assim a gente consegue estimar também, da melhor forma, a margem de segurança necessária que tem que ser aplicada ao prêmio para que a gente tenha realmente a segurança da seguradora. Então, estimar isso de uma forma correta permite que tudo esteja
bem ajustado e que não haja falta de prêmio ou até excesso de prêmio. Aqui nessa primeira tela a gente traz os veículos com 0 anos de uso. A linha azul na vertical apresenta o Pantio 99. Aqui a gente traz na mesma configuração, só que veículos de 1 ano de uso. Aqui com 5 anos de uso e aqui com 10 anos de uso. E é isso, nosso trabalho trouxe um pouquinho desse universo pro Conscat. E a gente espera que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada!